Olá a todos. Pessoal, hoje eu gostaria aqui de mostrar algumas coisas absurdas. Mas antes de começar a mostrar os absurdos, certo? Do mundo, não só deste momento agora. Esse momento que a gente vê, principalmente no Brasil, é um reflexo de ignorância que vem se lastreando. Mas vamos lá. Uma coisa aqui que as pessoas não comentam muito. Um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, certo? Num raio de 5 quilômetros, moravam 5 pessoas ilustres. Morava o rei, se eu não me engano, da Hungria e da Áustria, o imperador da Áustria, né? Aí o Franz Joseph, certo? Morava ali perto também um cara com um bigodinho esquisito, chamado Adolf Hitler. Morava um outro cara complicadíssimo, o Freud. E morava também, por incrível que pareça, o Trotsky e o Stalin. Isso, o Stalin, o comunista. O comunista e o Hitler, eles moravam pertinhos um do outro, juntinhos, certo? Todos esses caras, certo, moravam numa região e no meio dessa região tinha um café. E esse café, ele é um café conhecido por encontro de revolucionários e intelectuais, certo? Não existe nenhuma prova de que parte dessas pessoas se reuniam nesse café. Não existe. Certo? Mas o café era um lugar de encontro dos revolucionários e, por acaso, perto desse café, no mesmo período entre 1913 e 1914, um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, estava lá, no mesmo lugar, dando beijocas, o Stalin, o Hitler, o Freud, o Trotsky. E, por acaso, um poderoso ali também. Muito engraçado, no mínimo curioso, certo? Mas, como a gente não acredita em teoria da conspiração, a gente não vai considerar que eles, em algum momento, ali conversaram, estiveram reunidos juntos no mesmo lugar. Por uma pura coincidência. E, obviamente, a gente não vai falar que eles têm, eventualmente, o mesmo sangue. A gente não vai falar isso, né? Então, basicamente, a gente não vai falar que existe aí conspirações no mundo que as pessoas não entendem. Porque, afinal de contas, a gente acredita em coincidência, né? No final das contas, é só uma coincidência que todos eles estavam no mesmo lugar, no mesmo momento, né? E depois, todos eles, né, aí viraram pessoas complicadas, ou já eram pessoas complicadas. Você entende isso? Só uma curiosidade antes da gente começar. Tá bom, então, vendo aí nessa imagem, por acaso, o Hitler e o Stalin, o comunismo, o nazismo, dando beijocas, gerando faíscas no mesmo lugar. Que coincidência. Uau, estranho isso. Beleza. Então, agora esquece isso por um momento, porque a gente vai ir viajando ao longo de uma série de informações que nós vamos ver juntos. Ok? Esquece isso no momento. Stalin e Hitler em Viena, antes da Primeira Guerra Mundial. Parece que tinha um planejamento ali, né? Parece. Mas não, é só coincidência, loucura da cabeça das pessoas, né? Só uma coincidência, só uma coincidência. Todos resolveram morar no mesmo lugar, certo? E tinha um café revolucionário no meio. É óbvio, todos nós somos bobos e acreditamos em qualquer coisa, não é verdade? Pois bem, então considere isso por enquanto. Vamos seguindo aqui, falando dos revolucionários atuais, certo? Tá bom. A gente vai pegar uma matéria aqui do Metrópole, vamos ouvir juntos essa matéria e vamos ver o absurdo que está acontecendo no Brasil. Onde o ataque terrorista do Hamas, do grupo terrorista, é celebrado num evento do Sindicato de Professores de São Paulo. De professores. Vamos lá, vamos ouvir isso aqui. O que você vai ver a seguir aconteceu dentro do Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo e faz referência aos 4 brasileiros mortos no ataque terrorista do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023. E onde moram lá são bandidos importados e trazidos da Europa com nada a ver com esta terra. Alguns até brasileiros, mas foram mortos brasileiros. Mas o que está fazendo o brasileiro lá? Olha só, o brasileiro está numa terra lá que ele pensa que, na verdade, estava no Estado de Israel. Os caras entram lá, matam brasileiros, 4 brasileiros. Os brasileiros estão lá. O que ele vai falar dos 4 brasileiros que estão lá? Nessa terra. Um bandido. Quer dizer, se você viajar para Israel, você é bandido. Gozado. Agora, o cara é palestino e viaja para o Brasil. Ele é o quê, então? Quer dizer, se o brasileiro viaja para a terra de Israel, é bandido.
Se o palestino viaja para o Brasil, ele é imigrante. Quer dizer, o cara não pode visitar outros lugares. Quer dizer, se eu amanhã quiser conhecer a região onde os profetas andaram, eu não posso ir. É isso. Vamos ver, o cara fala isso numa boa. E não é só isso não. Não é só isso não. A gente vai ver os caras colocando insígnia nazista aí. Olha só. Vamos ver. Lembre-se, Hitler e Stalin juntinhos em Viena. Vamos ver. Como se fosse... Os 4 brasileiros civis assassinados pelo Hamas são Hanani Glazer, 23 anos, Bruna Valianu, 24 anos, Carla Mendes, 42 anos e Michel Nizenbaum. Interessante isso, né? Porque uma das reclamações que os muçulmanos fazem da Bíblia é que no Antigo Testamento o Criador fala para entrar numa cidade, certo? Aquela cidade era má pra caramba e pra matar todo mundo. E eles falam assim, não, mas no Islã é proibido matar mulher. O que tem ali? Parece que tem 2 mulheres, né? É proibido, mas às vezes acontece, né? Estranho isso, cara. Muito estranho, mas vamos lá. 59 anos. Já Ahmed Shihada, autor dessa fala, é um palestino com nacionalidade brasileira. Ele é irmão de um ex-líder do Hamas e presidente do Instituto Brasil-Palestina. Ahmed participou na última terça-feira de um evento promovido por extremistas de esquerda para comemorar, isso mesmo, comemorar o ataque terrorista do Hamas. Mas ele não falou sozinho nesse dia. Porém, antes de irmos para outras falas, vamos... Olha só o que os caras colocam. Os caras colocam sionismo igual nazismo. Será que é? Vamos dar uma olhada aqui. Vou pegar uma fotinho aqui antes de continuar. Vou dar uma fotinho. Olha só. O pessoal fala que a faixa de Gaza é como se fosse um campo de concentração a céu aberto. Se você pegar os vídeos da faixa de Gaza antes dessa guerra, pessoal, ruas bonitas, prédios bonitos, praia bonita, tipo assim, um ambiente turístico, iates. Ok, era um ambiente legal, não era um ambiente ruim, certo? Depois os caras resolveram matar criança do outro lado da fronteira e matar civis e aconteceu uma guerra. E a guerra destruiu muita coisa. Agora, vocês conseguem perceber uma diferença aqui? Esses aqui são os judeus, certo? Durante o Holocausto, certo? Esses aqui são o pessoal na Palestina depois da guerra. Você percebe a diferença de gordura entre os judeus no Holocausto e os caras aqui na Palestina? Será que... Parece que esses caras estão passando fome aqui depois dessa guerra? Olha os caras aqui no Holocausto. Vocês conseguem ver alguma coisa esquisita? Os caras dizem que é igual, né? O que o Israel fez na Palestina é igual o que Hitler fez com os judeus. Será que é igual? Dá uma olhada na foto. Vocês conseguem perceber uma diferença de magreza? Alguém foi lá e cortou o cabelo das pessoas, tatuou um número no braço delas? Acho que não, né? Acho que não. Acho que foi uma guerra onde um lado começou contra um lado maior e o outro lado atacou. Certo? Pois bem, considere isso. Considere essas fotos. E a gente não chegou nem na ponta do iceberg aqui. Certo? Lembre-se, Hitler e Stalin no mesmo lugar em Viena, antes da Primeira Guerra Mundial. Vamos continuar aqui analisando o pessoal aí do Sindicato dos Professores de São Paulo, que ensina as crianças, certo? Colocando uma suástica nazista aqui vinculada ao símbolo israelense de hoje, que eu não concordo, tá? O símbolo israelense deveria ser, se fosse bíblico mesmo, a menorá. Devia ser o principal símbolo. Mas vamos lá. Vamos ver alguns símbolos que estavam na POSP nesse dia. Aqui, a estrela de Davi é comparada à suástica, o símbolo nazista usado por Adolf Hitler. Aqui, a bandeira do Hamas é ostentada em uma parede da POSP. E na próxima imagem você vê o Z, símbolo usado pela Rússia na invasão contra a Ucrânia. Quer dizer, olha só, os caras reclamam que Israel atacou a faixa de Gaza, certo? Mas ao mesmo tempo eles apoiam a Rússia invadir a Ucrânia. Pessoal, isso não é falta de inteligência, tá? Isso é mau caratismo, né? No meu ponto de vista, certo? Não é possível que o cara não entenda. Tipo assim, a Rússia invade a Ucrânia, ok. Israel invade a faixa de Gaza, errado. Espera um pouquinho, tem alguma coisa esquisita aí. Vamos lá. Um dos diretores da POSP, Antônio Carlos Silva, estava presente e discursou no evento.
Ele defendeu que o ataque terrorista do Hamas seja ensinado nas escolas como um exemplo. É uma data de enorme importância. Enorme importância. Era uma data, quando começou o ataque terrorista, último dia de Sukkot, uma festa bíblica, os caras resolveram pegar as pessoas de calça curta e atacar civis, e não militares, civis. Tudo bem. Quer dizer que atacar civil tá válido aí pros professores do estado de São Paulo. Eu não sei se é do estado ou da cidade, né? Mas é aí de São Paulo. Vamos ver. Para ser saudada, para ser lembrada em toda a história, para ser contada nos livros da história, para ser ensinado nas nossas escolas, nos nossos sindicatos, nos nossos partidos, como um exemplo para a luta de todos os povos Exemplo é uma ótima. oprimidos. Outro participante da mesa e que discursou no evento foi Charles Gentil, secretário de Finanças e membro da executiva do PT. Ele justificou a ação do Hamas como um ato de resistência. E quando tenta a única alternativa que resta, que é a insurreição, e se insurgir... Era a única alternativa. Os prédios estavam bonitos, as ruas estavam bonitas, as pessoas estavam vivendo ali, certo? As pessoas estavam vivendo ali. Era a única alternativa do grupo terrorista. A população estava ok, certo? A população está ok. Desculpa. Quando tem um problema no lugar, as pessoas migram, certo? É lógico. Tem muita coisa que pode ser discutida? Pode. Tem muita coisa que pode tentar ser corrigida? Pode. Matar civil não é uma coisa que valida isso, ok? Lembrando que 2 errados não faz um certo. Tipo assim. Agora, atacar civil... Vamos lá. ainda são taxados de radicais? O direito à resistência, como foi colocado aqui, ele existe. Os dirigentes do PCO, partido que organizou o ato, também falaram em defesa do maior massacre de judeus desde o Holocausto. Nós estamos vivendo aqui a reação do sionismo e do imperialismo à vitória espetacular que foi o dia 7 de outubro. Queria recordar que quando, num sábado, dia 7 de outubro de 2023, Um Shabat. eu acordei e fui ver a imprensa e eu tive um momento de alegria que Nossa, ter alegria vendo os civis morrendo deve ser uma coisa muito curiosa. só foi comparável na minha vida política ao momento que eu vi as tropas do Vietnã do Sul entrarem em Saigon, expulsando os norte-americanos de lá. O evento terminou com a execução da Internacional Socialista, um hino clássico de movimentos socialistas e de esquerda em todo o mundo. Uau! Gozado isso, né? É interessante, né? Esse vínculo aí, aparentemente, hein? Aqui o Stalin, o Hitler. Inclusive, Stalin e Hitler fizeram um acordo, não foi? Só que Hitler quebrou o acordo, o Stalin ficou nervosinho e aí entrou na guerra junto com os Estados Unidos. Mas eles tinham um acordo de não agressão. Vai vendo. Beleza. Agora vamos seguir um pouquinho aqui, porque a gente vai chegar numa linha cronológica no Mengele, que morreu, basicamente, se eu não me engano, morreu em São Paulo. Nós vamos ver isso juntos. Viveu no Brasil durante mais de uma década, certo? Sem nenhum problema, certo? Gozado isso, né? Gozado. O Mengele, né? Depois de, não sei, mais de uma década no Brasil, será que ele fez alguns discursos aí junto a determinados grupos para promover o nazismo? Porque é gozado os caras falarem, chamar todo mundo nazista e apoiar a morte de judeu como os nazistas fizeram. Gozado, um mínimo curioso, né? Mas vamos continuar aqui, vamos dar uma olhada aqui. Pois bem, tá aqui, vamos lá. Eu peguei aqui, vamos ver algumas situações aqui. Eu fui selecionar algumas fotos aqui do que aconteceu lá no Holocausto. Não vou mostrar todas, eu quero mostrar principalmente os experimentos do Mengele. O médico nazista, o Mengele. Aquele médico que o pessoal fala o seguinte, não, todas as coisas que aconteceram no nazismo, por exemplo, câmara de gás, essas coisas, muitas pessoas falam, não, tudo mentira. Beleza. E os experimentos do Mengele, era verdade ou mentira? Porque está documentado, né, os experimentos dele, né? Os experimentos que ele fez com gêmeas, as cirurgias que ele fez sem anestesia nos judeus, o que mais? Ele tirar sangue de criança para ver quanto tempo uma criança sobrevive tirando sangue, quanto sangue pode tirar de uma criança,
Muitos experimentos que o Mengele fez, né? Abrir a cabeça de criança, a gente vai ver tudo isso aqui. É bem levezinho o vídeo. Só que é uma coisa, as pessoas que falam que o que aconteceu no Holocausto não é real, esquecem de explicar como é que o Mengele fez o que fez com gêmeos, como é que o Mengele fez o que fez nos experimentos todos dele com o judeu, não é verdade? É tudo uma farsa, o pessoal diz. Mas o Mengele tá aí, parece que tá para provar o contrário, né? Inclusive esteve no Brasil mais de uma década. Fazendo o que mesmo? Será que ele conversou com alguém? Mas vamos lá, vamos seguindo aqui. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Depósito de roupas retirada das vítimas em Auschwitz. O pessoal deixando, imagina, você tem que tirar sua roupa e colocar uma roupa padrão lá, porque, segundo algumas pessoas, dizem assim, não, isso aí é que os nazistas queriam proteger os judeus. Ah, queria proteger. Ah, interessante. Olha só, isso aqui, ó, é a porta da câmara de gás de um desses campos de concentração. Você tá vendo aqui? É interessante, o pessoal fala assim, não, aquelas câmaras de gás era chuveiro coletivo. Imagine só se fosse chuveiro, você tomar banho com mais 40 pessoas, todo mundo no mesmo ambiente, sem nenhuma divisória. Ok, imagina isso por um momento. Só que era um chuveiro e a porta era lacrada, vocês estão vendo aqui, ó, com duas maçanetas diferentes pro cara tomar banho. Não era para não sair o gás lá de dentro. Não, era para tomar banho. O pessoal diz o seguinte, nas câmeras de gás tem os arranhões nas paredes das pessoas desesperadas tentando sair. O pessoal diz assim, não, mas esses arranhões estão no concreto, é difícil fazer isso com a mão. É difícil fazer com a mão, mas não é difícil fazer com osso quando você está desesperado. É isso, com osso. E depois vem a próxima leva de gente na câmara de gás fazer de novo com osso, até o osso. Mas isso é tudo mentira, o pessoal diz. Isso não é importante, é insignificante. Quer dizer, os judeus foram perseguidos na Europa durante 500 anos. Não pode ter um mísero estado desse tamanho. Tipo assim, não faz o menor sentido, ok? Eu acho que a forma como foi tratada a situação foi errada. Deveria ter sido tratada de outra forma, mas foi o que foi, certo? Não tem o que fazer. Agora, que alguém pode comparar isso com o nazismo? Pessoal, o nazismo foi uma coisa pesada. Olha uma coisa aqui interessante. Vamos ver se tem mais alguma foto aqui. Vamos ver aquela foto padrão. Não, ainda não está aqui. A foto de libertação aí dos judeus lá. Não está aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Protocolo de Auschwitz. A fuga que revelou ao mundo os horrores do campo de extermínio. Ok. Aqui, né, o pessoal tatuando. Primeiro o pessoal colocava a marca na roupa. Depois eles tatuavam o braço porque sabia que era mais humilhante, né? Beleza. E aí tem aqui as conversas das pessoas e tudo mais, né? E o pessoal da Polônia, que estava fazendo resistência contra o Hitler, né? O pessoal entrevistou, antes dos caras descobrirem os campos de concentração, né? Eles pegaram esse cara e o cara tá explicando aqui, ó. Tinha 4 câmeras de gás, isso é registrado antes de encontrarem, tá? Antes dos Estados Unidos encontrar isso. 4 câmeras de gás com crematórios para incinerar os corpos. O primeiro crematório foi inaugurado em março de 1943, quando convidados importantes de Berlim chegaram para conhecer as novas instalações. Naquele dia, viram 8.000 judeus de Cracóvia sendo asfixiados e depois queimados. Ficaram muito satisfeitos com o resultado. Isso aqui foi o nazismo. Olha só. Tá vendo aqui? Deixa eu ver se tem mais uma foto aqui antes de eu prosseguir para o Mengele, claro, né? Vamos ver aqui. Aí, ó. Essa aqui é a situação dos caras. Alguém acha que está dentro do razoável? Isso aí foi os caras lá do bigodinho, o Hitler. Aí que tem muitas pessoas que falam, não, o Hitler é mal entendido. Olha isso aí, ó. Olha isso aí. Olha só o cara aqui, ó. A finura do cara. A cara dos caras, sem gordura no rosto. Certo? Por exemplo, os caras falam assim, não, mas aqui tinham banqueiros maus, etc, tal. Pessoal, os caras pegaram o sapateiro. O que tem a ver com o sapateiro com o banqueiro? Os caras pegaram todo mundo. Entraram nas lojinhas, pegaram. De todo mundo. Mas olha só, vamos ver mais um aqui, ó. O Joseph Mengele. Para quem fala que não foi nada, o nazismo não foi nada, imagine, olha, o irmão Joseph Mengele, médico da SS. SS é o grupo top dos nazistas, do mesmo grupo onde estava lá o Von Braun, o pai fundador, basicamente, da NASA. Ele conduziu experimentos médicos desumanos e muitas vezes fatais em prisioneiros em Auschwitz,
Mengele se tornou o mais conhecido dos médicos nazistas que conduziram experimentos em campos de concentração. Ele era conhecido como o Anjo da Morte. Ele é frequentemente lembrado por sua presença na rampa de seleção de prisioneiros para o trabalho ou para a morte em Auschwitz. Né? Tá aí, ó, o sorrisinho do bonitão. E esse bonitão foi para onde? Adivinha? Ele foi para um lugar chamado Brasil, né? Não vamos ver isso agora. Olha só, vamos ver bem aqui primeiro. Anjo da Morte. Como o médico nazista Joseph Mengele viveu com regalia por 18 anos, quase 2 décadas, aonde? No Brasil! Será que ele conversou com alguém? Vamos lá, o médico nazista mais procurado do mundo, Joseph Mengele, viveu quase 2 décadas no Brasil, certo? Beleza? Aí diz assim, ó, em Serra Negra, São Paulo, a 150 quilômetros da capital paulista, a história é contada em tal livro, beleza? Diz assim, ó, Mengele condenou centenas de milhares de pessoas à morte e realizou experimentos macabros que marcaram quem sobreviveu. Higienista e crente na superioridade da raça ariana, ele tinha predileção por usar gêmeos e pessoas com nanismo ou com deficiências em seus laboratórios. Né? Aí depois, Mengele fugiu após o fim da guerra para a Argentina e depois se mudou-se para o Paraguai. Mais tarde procurou refúgio no Brasil, temendo ter o mesmo destino de um outro fulano, né, o arquiteto do Holocausto, que foi capturado na Argentina pelo Mossad. Né? Aí diz assim, para Anton, seria ingênuo imaginar que a comunidade alemã em São Paulo estava totalmente alheia aos nazistas que ali estavam. Beleza? Então, olha só. Deixa eu ver aqui. Tem mais coisa aqui. Ele morreu, no final das contas, ele morreu em São Paulo. Deixa eu ver se está aqui. Não está. Mas vamos lá. É isso aí. Mengele. Tipo assim, um dos cabeças do nazismo, da SS. Tipo assim, fez experimentos. Que nível de experimentos ele fez? A gente vai ver. Mas vamos ver primeiro uma pessoa só. Uma das milhares de pessoas que ele fez experimento. Que era gêmea. Ele tinha tara por gêmeos. Ó, por que uma gêmea que sofreu os experimentos de Joseph Mengele perdoou os nazistas? Vamos dar uma olhada nisso aqui. Olha só que curioso. Um dia, em 1944, minha família e eu fomos, no caso a família dela e ela, foram presos, embarcados em trens de gado sem comida ou água. Levaram eles para a Polônia e deixaram numa plataforma de triagem no campo de extermínio Auschwitz. E foi então que o guarda percebeu algo diferente. Ele viu as duas moças, que eram gêmeas, ela e a irmã, agarradas à mãe. Os recém-chegados foram classificados, os fracos foram imediatamente para a câmara de gás e os fortes eram designados para trabalhos forçados. Tudo bem. Aí, mas havia outra categoria também, né? Aqueles que eram úteis para o Joseph Mengele. Né? Ele então arrancou as meninas do braço da mãe e ela lembra de olhar para a mãe, né? E não sabia disso na época, mas nunca mais viria a mãe que foi morta lá. Ok. Tudo bem. Aí diz assim, ó, ela relembra o terror daquela noite, dizendo, no chão sujo estava espalhado os corpos de 3 meninas. Eles estavam nus e com os olhos abertos. Era um olhar terrível. Ela disse que nunca tinha visto alguém morto, né? Isso foi impactante. Então as 2 meninas vão para um lugar que tinha 3 meninas mortas. Aí essa menina então prometeu a si mesma, né, silenciosamente, que faria tudo ao alcance para garantir que a irmã dela e ela não terminasse no chão da latrina e que de alguma forma sobreviveriam naquele campo de concentração. Isso é uma história. O Mengele tinha sido assistente de um conhecido pesquisador, né, que estudava gêmeos. Então ele foi fazendo os experimentos. Eles deixaram as duas nuas por horas, mediram todas as partes do corpo, comparando as duas. Foi horrivelmente humilhante. Queriam saber se eram gêmeas idênticas. 3 vezes por semana, eles levaram ao laboratório de sangue. Amarravam os 2 braços da menina, né? Ela tá contando aqui. E eu não gosto de ler em primeira pessoa, pessoal, porque dá uma impressão do caramba. E tiravam, então, muito sangue do braço esquerdo dela. Às vezes era tanto que ela desmaiava. Eles queriam saber quanto sangue uma pessoa poderia perder e continuar viva. Eles também davam injeções, no mínimo 5 no braço direito. Um dia depois de receber uma injeção, ela disse que ela ficou gravemente doente. Né? Então, diz assim, que pena, ela é tão jovem e só tem mais 2 semanas de vida, disse o Mengele. Aí ela sabia que ele estava certo, que ela ia morrer, mas ela se recusou a morrer. A moça sobrevivente disse o seguinte, se ela morresse, a irmã dela, a Miriam, receberia uma injeção letal
para que ele pudesse abrir os dois corpos simultaneamente e comparar as autópsias. Porque ele comparava do lado de fora, ele queria comparar o lado de dentro também. Abrir as duas crianças e comparar o tamanho dos órgãos e tudo mais. Nas 2 semanas seguintes, diz assim, ela diz que estava entre a vida e a morte. E tudo que ela lembra é que ela estava se arrastando pelo chão porque não conseguia mais andar. E enquanto ela se arrastava, ela desaparecia. Oscilava entre o consciente e o inconsciente, mas todo o tempo ela dizia a si mesma, eu devo sobreviver. Afinal de contas, eles iam matar a irmã dela também. Então, Eva e a sua irmã sobreviveram. E em 1945 foram libertadas em Auschwitz. 9 meses depois, elas voltaram para casa e descobriram que ninguém da família dela sobreviveu. Nem pai, nem mãe, nem ninguém. Diz aqui, encontraram apenas 3 fotos enrugadas. Isso era tudo que restava da família dela. Eva se casou e começou uma família nos Estados Unidos, mas a sua irmã ficou prejudicada por conta dos experimentos nazistas. E em 1985, ela doou os rins para salvar a irmã, mas ela morreu em 93. Ficou arrasada. Ela era a única na família que estava viva, né? Não tinha mais ninguém. Com o passar dos anos, ela foi até a Alemanha e foi se encontrar com o médico nazista que fez muitas baixarias com ela e com a irmã. O Dr. Munch tinha 82 anos na época. Ele recebeu ela com bondade, respeito e consideração. Ela ficou surpresa que o nazista a tratasse com respeito. O Dr. Munch era bacteriologista em Auschwitz, mas também tinha outra função. Ele esperava do lado de fora das câmaras de gás e quando as pessoas morriam assinava os atestados de óbito. Sem nome, apenas com o número dos mortos. Ele disse para ela, esse é o meu problema, é o pesadelo com ao vivo. Ele disse que ele fez, né? Ele estava errado, ele se arrependeu, certo? A manada levou todo mundo naquela direção por causa de um animal que por acaso estava vivendo junto com Stalin antes da Primeira Guerra Mundial. A menos 5 km de distância. Depois diz assim, ela perguntou se ele estava disposto a acompanhar até Auschwitz e fazer a mesma declaração lá, que ele estava arrependido, né? Ele revisou as câmaras de gás com Eva para assinar um documento confirmando que elas existiam. Eva queria agradecer, né? Porque, afinal de contas, quem podia testemunhar? Só quem ficou vivo. Quem entrou lá dentro morreu todo mundo, né? Ele disse assim, ela sabia que agradecer um nazista era uma loucura. Uma sobrevivente de Auschwitz agradecendo um nazista. As pessoas pensariam que ela tinha enlouquecido. Mas ela tentou encontrar uma maneira de agradecê-lo. Depois de 10 meses, a ideia simples surgiu na cabeça dela. Que tal um cartão de perdão, né? Ela disse que sabia que seria um presente significativo para ele. Mas ela descobriu que foi uma experiência transformadora. Ela descobriu que ela podia perdoar. Ninguém poderia dar esse poder. Ninguém poderia tirar esse poder dela. Para se desafiar, ela decidiu que podia perdoar o Mengele, a pessoa que fez ela passar pelo inferno. O Mengele havia sido preso pelas forças dos Estados Unidos, mas foi libertado por uma unidade que não sabia que seu nome estava na lista dos principais criminosos de guerra. Ele trabalhou como agricultor antes de fugir para a Argentina. Embora as autoridades alemãs ocidentais tenham emitido um mandado de prisão em 59, o Mengele permaneceu na América do Sul até sua morte por afogamento após um derrame em uma praia no Brasil em 1979. Gozado. O cara ficou tanto tempo no Brasil, parece que ele fez alguns fãs, né? Parece que ele fez alguns fãs. Beleza. Agora, isso é uma história. Vocês podem ver muitas histórias, né? As experiências médicas nazistas das pessoas com os testemunhos delas. Vocês podem ver aqui. E tem muitas histórias de sobreviventes. O cara tinha paixão por enfiar agulha na cabeça das pessoas. Tinha paixão por fazer vários tipos de experimentos horríveis, certo? Teve um experimento que eu acho que vocês podem ver bem aqui, né? Não é aqui, é neste outro aqui. Vocês podem ver o que aconteceu aí, ó. O cara aí, o nazista, servindo no front, transferência para Auschwitz, a seleção dos prisioneiros a serem assassinados, né? Mas tem uma parte aqui, ó, os pesquisadores lá que estavam com ele, os tipos de experimentos conduzidos. Ó, testar métodos de esterilização em massa. Gozado, hein? Causar feridas em prisioneiros e infectá-los com doenças para estudar seus efeitos e experimentos de tratamentos.
realizar cirurgias e procedimentos desnecessários em pacientes para fim de pesquisa, né? E essas cirurgias muitas vezes eram feitas sem anestesia. Assassinato e dissecação de prisioneiros para pesquisas antropológicas e médicas, né? Então, ó, quem eram as vítimas? Teve muitos aí ciganos, gêmeos. Esse aqui é um relato de um. Ó. Diz assim, eles também davam injeções em todo o corpo, um dos gêmeos que sobreviveu. Por causa dessas injeções, a irmã dele adoeceu e ficou com o pescoço inchado por causa de uma infecção grave. Eles mandaram para o hospital e fizeram cirurgia nela sem anestesia, em condições primitivas. Né? Beleza, relato da pessoa aqui específica do campo tal, o número marcado no braço está aqui. Crianças favoritas dos nazistas. Nossa, a maioria das vítimas dos experimentos médicos do Mengele eram crianças. Crianças. Os pequenos selecionados para experimentos pelo Anjo da Morte viviam em alojamentos separados dos demais prisioneiros, recebiam comida, tratamento um pouco melhores. O Mengele era amigável com as crianças. Né? Depois, ó, em 1985, Moshe Offer, um sobrevivente dos experimentos de Auschwitz, contou as suas memórias. Diz o seguinte, o Mengele visitava ele como se fosse um tio legal, que trazia chocolate. Antes de usar o bisturi ou uma seringa, ele dizia, não tenha medo, não vai acontecer nada com você. Então, ele injetou substâncias químicas e fez uma cirurgia na coluna de Tibi, o irmão dele. Após os experimentos, ele dava presentes. Depois dos experimentos, ele trazia pequenos presentes. No decorrer dos experimentos posteriores, ele inseriu alfinetes na cabeça das crianças. Ainda é possível ver a cicatriz. O cara ainda tinha a cicatriz dos alfinetes que o cara colocava na cabeça das crianças. Um dia, ele levou o Tibi embora. Diz assim que o irmão dele ficou fora por vários dias. Quando o trouxeram de volta, sua cabeça estava toda enfaixada. Ele morreu nos seus braços. Certo? Era isso aí. Era isso aí. Isso aí é o que o pessoal diz assim, não foi nada demais. É esse nível de coisa que o pessoal vai lá e compara na faixa de Gaza. Olha só, este aqui, os caras que trabalhavam, os caras que não foram mortos na câmara de gás. Cadê as crianças? Cadê as mulheres? Tudo separado. As crianças foram separadas das mães. Foram feitos experimentos com elas. Vocês estão conseguindo ver a diferença de um para o outro? Será que esse gordinho aqui está exatamente igual aqui? O pessoal falando que é a mesma coisa que aconteceu no nazismo aconteceu na faixa de Gaza? O que aconteceu na faixa de Gaza foi pessoas terroristas do Hamas se escondendo debaixo de hospital, se escondendo debaixo de escolas, se escondendo atrás de civis. De civis, sabe por quê? Porque eles não têm amor à vida. Eles querem a terra, Para eles a terra é mais importante que a vida. É mais importante que a vida. E aí? Aí a gente vai lá e vai escutar quem? No sindicato dos professores, o Hamas, o grupo terrorista, sendo colocado como os heróis. E o pessoal comparando os judeus aos nazistas. Sendo que quem estava aqui? Hitler e Stalin. Gozado, né? Gozado. Sempre a gente dá a volta e chega no mesmo ponto. Aliás, como um cara da SS parou nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos foi a Operação Paperclip que levou os caras, né? No Brasil, como é que o Mengele apareceu no Brasil? Ficou 18 anos sem falar nada, mudinho, ou ensinou pessoas? O que será que ele influenciou? Então pensa aí. Fica com esse pensamento por enquanto. Mas é muito triste ver que as crianças estão submetidas a esse tipo de coisa. Há um sindicato de professores que tem apoio dos professores apoiando um grupo terrorista no Brasil. Terrível demais, triste demais, de doer o coração, certo? Sim, dói meu coração quando eu vejo as crianças sendo afetadas na faixa de Gaza, dói meu coração quando eu vejo mulheres sendo afetadas na faixa de Gaza, certo? Mas ao mesmo tempo, há essa população que está sofrendo quando o Hamas atacou um monte de civil do lado de Israel, a mesma população celebrou. Celebrou. Era uma população que estava com os prédios tudo bonitinho, estava com uma infraestrutura legal, certo? Foi lá e foi atacar civil do outro lado, certo? Tem várias coisas que eu não concordo com Israel. Por exemplo, ter passeata LGBT em um ambiente que nem Israel, poderia ser em outro lugar, na verdade. O pessoal querendo fazer a maior passeata LGBT em Jerusalém. Tipo assim, desnecessário. Mas o ponto é o seguinte: uma coisa o Criador deu pra gente, deu livre-arbítrio, pra gente tomar nossas decisões, certo?
e chegar num lugar e fazer uma guerra contra civil. A gente viu que matou mulheres, ao contrário do que o pessoal fala que não, a gente não tem nada com as mulheres. Matou mulher sim, certo? E eu já ouvi muito mais história do que isso. Por exemplo, no Quênia, quando queimaram um ônibus com as pessoas vivas dentro, eu ouvi história sobre isso também, no norte do Quênia. Tipo assim, eu ouvi muita história sobre isso. Então assim, tem coisas que não dá para compactuar. Agora, se a população apoiou o Hamas entrar lá e depois fazer esse ataque, tipo assim, e achou que o Hamas ia ganhar, e no final das contas talvez tenha ganhado, né? Ganhou, porque vários países do mundo resolveram falar, não, agora vamos criar um estado da faixa de Gaza lá, dos palestinos, porque se criar um governo, eles vão poder ter avião de guerra, vão poder ter navio de guerra, vão poder ter exército, que não é exatamente o que o Hamas fez. O Hamas fez de uma forma amadora. Imagine o Hamas agora com um exército oficial, comprando caça, comprando armas, ogivas e tudo mais. Você gostaria de morar do lado disso? Quer dizer, putz grilo, né? Tipo assim, o mundo é bem grande, né? O mundo é bem grande. Mas não, é isso aí. Engraçado isso, né? No mínimo engraçado. E tá aí. Tô falando engraçado, mas é trágico, certo? É engraçado no sentido assim, como essas pessoas são os pamonhas. Mas é trágico, né? Infelizmente, Sindicato dos Professores São Paulo. Que vergonha. Uma vergonha pro Brasil, certo? Nesses momentos assim que, tipo assim, putz, é uma vergonha, mas paciência. É isso aí. Enquanto isso, os professores de São Paulo, querem colocar o ataque terrorista do Hamas nos livros escolares e os mesmos professores não querem colocar o holocausto judeu que aconteceu durante o nazismo, de certa forma dar uma atenção nisso para não se repetir. O próprio Lula falou que não vai ter vínculo lá com o negócio da memória do holocausto, né? Ia tirar o Brasil disso. Gozado isso, né? E depois, quem é nazista? Nazistas são os outros, né? Gozado isso. Gozado. No mínimo curioso. Bom, pessoal, só estou falando aqui um monte de informação, você junte da forma que você quiser. Se você acha que é bonito os professores ficarem aí incentivando o Hamas, o grupo terrorista, tipo assim, é isso aí. A pessoa não vai ter paz na mente dela. Não tendo paz, não tem bênção também. Tipo assim, ó. E você vê, uma judia que sofreu tanto, vai lá e perdoa o inimigo, né? Que coisa. Paciência. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.